Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. 3 mulheres que vivem no que chamamos de fronteira da Venezuela com o Brasil, no estado de Roraima, vivem um horror que ainda temos que dar um nome. Oi, hoje eu vou ler para vocês um artigo da jornalista Eliane Brum para o jornal El País, no dia 24 de junho de 2020. Caso você queira ler esse artigo na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. São 3 mulheres, 3 mães que não compreendem a ideia de fronteira. Para elas, a terra é uma só e não tem cercas. Elas não falam português, não compreendem o que falamos, falam a sua própria língua. Em maio, essas mulheres e seus bebês foram levados para Boa Vista, capital do estado de Roraima, com suspeitas de pneumonia. Nos hospitais, as crianças teriam sido contaminadas por Covid-19 e lá morreram. E então seus pequenos corpos desapareceram, possivelmente enterrados no cemitério da cidade. 2 das mães estão com Covid-19 amontoadas na casa de saúde indígena Acazai, abarrotada de doentes. Lá, corroídos pelo vírus, elas imploram pelos seus bebês. Serem arrancadas de uma aldeia no interior da floresta amazônica porque seu filho tem sintomas de uma doença, a pneumonia, transmitida pelos primeiros brancos que dizimaram parte da população Yanomami no século passado, é uma violência. Passar deste mundo para o espaço de um hospital e de um hospital superlotado por conta da Covid-19 é uma violência. Ter seu bebê contaminado por uma segunda doença quando estava ali para ser curado da primeira, que ainda era uma hipótese, é mais uma violência. E então, elas perdem seus filhos. Cada uma delas perde seu filho. As mães não entendem o português. Apesar de Roraima ser o estado mais indígena do Brasil e quase 2 centenas de Yanomami já terem sido contaminados pelo novo coronavírus, não há tradutor para essa população. Ninguém explica nada a essas mulheres. Essas mulheres não entendem o que os brancos falam, e os corpos de seus filhos desapareceram. A quantidade de violência contida nessa série de atos infligidos às mulheres Sanomã é enorme até mesmo para os padrões do Estado brasileiro. Os Yanomami não são enterrados. Nunca, sob hipótese alguma, se enterra um corpo. Os corpos são cremados e há um longo ritual para que o corpo possa morrer para si e para a comunidade. Os Yanomami não são indivíduos como um branco que vive aqui no Brasil, na Espanha ou nos Estados Unidos. Um Yanomami se compreende como parte de uma comunidade e se entrelaça com várias dimensões de mundos visíveis e invisíveis em relações mediadas pelos xamãs. Os rituais de morte devem ser seguidos em todos os detalhes e levam meses e até anos para se concluírem. Várias aldeias vão até a comunidade do morto para participar da cremação num primeiro momento. As cinzas, então, são guardadas. Para finalizar esse vídeo, sem um plano emergencial, 40% do povo Yanomami pode ser contaminado pelo novo coronavírus. A terra indígena Yanomami abarca uma área de cerca de 9,6 milhões de hectares na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, nos estados do Amazonas e de Roraima. Mais de 26 mil indígenas se distribuem em mais de 300 aldeias. O subgrupo Sanomã é composto por 3.164 pessoas, segundo dados de 2018 do Instituto Socioambiental. Alguns grupos vivem em isolamento voluntário, o que significa que preferem não conviver com os brancos. Desde que os Yanomamis tiveram os primeiros contatos, a partir de 1910, eles vêm sendo dizimados por doenças e também a tiros pelos garimpeiros que invadem suas áreas em busca de ouro. O caso dos bebês Sanomã expressa a abertura de um novo capítulo de violência do Estado contra os povos originários. O desrespeito e a indignidade com que a morte é tratada pelas autoridades públicas são os mesmos da vida. Não basta matar pela contaminação por vírus. Há ainda que torturar mulheres e também homens.
Este capítulo está só começando, mas as vítimas já deram a ele um título: genocídio. Sugiro a leitura desse artigo completo da jornalista Eliane Brum, onde ela traz alguns relatos, exemplos e dados estatísticos do genocídio indígena. Também disponibiliza aqui embaixo um link de uma petição contra o garimpo ilegal nas terras Yanomami. Não deixe de assinar a petição e compartilhar esse vídeo.